Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo o nosso mais novo passo a passo aqui no canal. Será esse top ou frente única ou cropped, você decide como você vai chamar. Aqui, ó, eu trabalhei 3 square, 2 aqui no busto e um aqui na parte de baixo. A parte de trás aqui eu fiz um pouquinho mais largo para poder sustentar bem na hora de amarrar. Trabalhei esse cordão com 3 carreiras de correntinhas para amarrar nas costas. Aqui na parte de cima, para amarrar no pescoço, também fiz o mesmo cordão, do mesmo jeitinho. Assim ficou o nosso cropped, ou o nosso top, ou frente única. Coloquei no meu esse par de bojo. É opcional, se você não gosta de bojo, se você não tem bojo, não precisa pôr. Basta você cortar um tecido da sua preferência no tamanho do seu bojo e depois vir costurando aqui com uma agulha de mão e uma agulha simples. E aí você vai ter essa parte aqui forrada, tá? Então, não é obrigatório você ter bojo, você coloca se você gostar ou se você tem para pôr. Vários cropped aqui do meu canal eu já ensinei a colocar bojo, então nesse passo a passo aqui eu não vou ensinar a costurar, tá? Porque eu tenho alguns que eu já vou até deixar na descrição, que lá também eu faço cropped e ensino como a costurar. Mas eu vou fazer um vídeo especial somente ensinando como pregar bojo, tá? Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Depois que eu terminar, né, o cropped aqui, o nosso passo a passo, soltar o vídeo para vocês, como eu já soltei agora, eu vou fazer a parte de baixo, vai ser uma saída de praia. Então, os dois vai ser moda praia, tá? Então, a gente está fazendo o cropped e depois vamos ter a saia nesse mesmo modelo de cor e nesse mesmo modelo de square, só mudando um pouquinho a nossa saída, tá? Então, espero que vocês gostem. Já peço para você compartilhar, deixar o seu like e o seu comentário. Se você fizer o seu, quiser me marcar lá no Instagram, será um prazer ver o seu trabalho e compartilhar também nas minhas redes sociais. Para o cropped, eu utilizei a minha etiqueta, coloquei aqui, ó, no ladinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o contato da minha parceira de etiquetas, a M2 Personal. Eu precisei, para fazer o meu cropped no tamanho G, na parte branca, que cada total que eu vou passar para vocês são os 3 square, tá? Então, aqui, as 3 partes que tem o branco, nessas 3 carreiras de cada um deles, eu precisei de 18 gramas na cor branca. No amarelo, 48 gramas, contando com os 3 square. A cor mais escura aqui, que é o castor, que eu trabalhei as fitinhas de amarrar no pescoço, todo os 3 bojo, os 3 square também. E também aqui, essa parte de amarrar nas costas e também a fitinha de amarrar. Então, toda a cor castor, eu precisei de 105 gramas para completar o nosso cropped. No total, eu precisei de 136 gramas e assim ficou o nosso cropped pronto. Para o nosso passo a passo, nós vamos precisar dos seguintes materiais: fita métrica para tirar a medida do nosso busto, tesoura, vou utilizar a agulha 3,5, vou precisar da cor branca, pode ver que o meu é um restinho que eu tenho, então vou fazer, ainda vai sobrar. Vou precisar também de um par de bojo, esse bojo é da minha parceira Casual Bojo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para vocês que queira adquirir o bojo da Casual Bojo, um material de excelente qualidade. Além da cor branca, vou trabalhar com o solar, que é essa cor amarela bem clarinha, ele não é um amarelo bebê, tá? É amarelo solar, ele é um pouquinho mais escuro do que o bebê. Essa linha aqui é a linha AME da Têxtil Piratininga. Essa cor, como eu disse, é o solar. A agulha indicada para a gente trabalhar é da agulha
2,5 agulha 3, vou trabalhar com a 3, porque eu quero que o meu ponto fique bem mais maleável, mais solto. Como ela é uma linha para amigurumi, então ela é uma linha assim um pouquinho mais firme. Quem já trabalhou com fio para amigurumi sabe a textura que tem. Então, vou precisar do solar, o branco, que também é o ame, tá? E o castor, essa cor maravilhosa que eu amo utilizar nos meus trabalhos. Então, essas são as 3 cores que vamos utilizar no nosso cropped. Vou começar a trabalhar com a cor branca. Então, para começar a fazer o nosso quadradinho, eu vou fazer essa laçadinha no dedo, viro, passo a agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, puxo, dou uma voltinha, pego essa laçadinha que vem do rolo, passo aqui dentro da corrente e aqui eu fechei a minha argolinha. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas que já vão servir como um ponto alto. Agora, eu volto aqui dentro do espaço e vou fazer 2 pontos altos. Com as correntinhas, vou ficar com 3. Vou fazer 2 correntinhas de separação, volto aqui dentro, faço 3 pontos altos agora. Fiz o meu terceiro ponto alto, faço as 2 correntinhas, novamente volto aqui dentro, faço 3 pontos altos. Aqui dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Estamos no terceiro, faço 2 correntinhas, volto aqui dentro, faço mais 3 pontos altos, completando assim mais um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o quarto bloquinho de pontos altos, faço as 2 correntinhas, puxo um pouco aqui o fio para fechar o anel. Agora, aqui, ó, eu tenho aonde a gente iniciou a nossa carreira. Tenho os meus 4 bloquinhos. Aqui se pode fechar de 2 maneiras a carreira. Você pode vir aqui na sua última corrente, fechar com baixíssimo. Aí, você vai caminhar aqui por cima dos 3 pontos altos, fazendo baixíssimos, até chegar aqui dentro do espaço. Aqui, você faz um baixíssimo. As 2, 3 correntinhas, se você for fazer, volta aqui dentro e começa a trabalhar os seus pontos altos. Ou você pode ter o fechamento perfeito, que se faz assim, ó, deixa eu ensinar vocês. Aqui eu fiz o meu terceiro ponto alto, formei o meu quarto bloquinho de 3 pontos altos, correto? Agora que ao invés de fazer as 2 correntinhas, eu vou laçar o fio. Venho aqui na minha última corrente, introduzo a agulha dentro da corrente, e aqui eu faço meio ponto alto, desse jeito aqui. E fiquei com o espaço do tamanho das 2 correntes. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu volto aqui dentro, ó, coloco a agulha, e faço um ponto baixo. Faço as 2 correntinhas, volto aqui dentro, faço 2 pontos altos. Com as correntinhas que a gente iniciou, fiquei com 3 pontos altos, certo? Vou fazer as 2 correntes de separação, vou no espaço da frente. Aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Feito o terceiro ponto alto, vou fazer as 2 correntinhas e volto a repetir no mesmo espaço 3 pontos altos. E assim, eu formei o meu primeiro lequinho. Agora, eu vou fazer as minhas 2 correntes. Vou para o próximo espaço. Vou fazer os meus 3 pontos altos. Em seguida, as 2 correntinhas. Volto aqui no espaço, faço mais 3 pontos altos. Completando meu terceiro ponto alto, fiz mais um lequinho. E agora, eu tenho 2 lequinhos desse lado, vou fazer mais esse e venho já para fechar esse aqui junto com vocês. E olha só como que já está ficando. Aqui eu fiz as 2 correntinhas, agora eu vou laçar o fio,
Tem os 3 pontos altos que eu trabalhei, agora para finalizar e formar o meu square, eu vou voltar aqui dentro e fazer 3 pontos altos. Se você estiver trabalhando aqui as 2 correntinhas, você pode fazer as 2 correntinhas, vir na terceira aqui em cima e fechar. Se você estiver trabalhando como eu estou te ensinando, você vai laçar o fio, vem aqui na cabecinha do ponto, na última corrente, introduz a agulha novamente, puxa o fio, passa dentro de todos e forma assim meio ponto alto. Agora, para a próxima carreira, novamente a gente volta dentro do espaço, pega o fio que vem do rolo, faz um ponto baixo e 2 correntinhas. Volto aqui dentro e faço 2 pontos altos. Aqui eu estou começando a minha terceira carreira na cor branca. Fiz os 2 pontos altos e formei assim o meu primeiro, os 3 pontos altos, né, do próximo cantinho aqui. Agora, eu vou fazer as 2 correntes, vou no espaço, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho dentro do espaço, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes, volto novamente dentro do espaço e faço mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou no espaço da frente, 3 pontos altos. E assim eu formo mais um bloquinho, ó. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto no espaço e faço mais 3 pontos altos. E olha só como que vai ficando o meu trabalho. Agora, aqui, ó, eu vou seguir por toda a volta, completando o espaço. Depois, aqui no lequinho, leque sobre leque, no espaço, um bloquinho, até chegar aqui no final e fechar junto a nossa carreira. Estou finalizando, fiz as 2 correntinhas. Agora, eu venho no espaço do lequinho e vou fazer os 3 pontos altos para completar mais um cantinho aqui e ficar com o nosso lequinho pronto. Fiz os 3 pontos altos. Agora, aqui para finalizar, ó, eu vou laçar o fio, venho novamente dentro da última corrente e vou fazer o meu meio ponto alto. Uma correntinha, vou alongar o fio, como eu vou trocar de cor, eu vou cortar o fio aqui. Se você não for fazer colorido, ou for fazer apenas uma cor, você não precisa cortar o fio como eu fiz aqui, tá? Agora, eu venho, passo esse fiozinho aqui dentro da correntinha apenas, desse jeitinho. E venho com o amarelo. Agora, vamos fazer o ponto alto perfeito? Deixo uma sobra de fio, dou 2 laçadas na minha agulha, seguro meu squarezinho, vou fazer um ponto alto, tiro 2 laçadas, laço o fio, tiro as outras 2 últimas. Agora, laçada no fio, volto aqui dentro e faço 2 pontos altos, formando assim os meus 3 pontos altos e fiquei com a metade do meu lequinho já pronto. Olha só, fica parecendo um ponto alto mesmo. Se você não consegue fazer assim, você pode fazer as 3 correntinhas aqui para dar a altura de um ponto alto, certo? Faço as 2 correntinhas novamente e vou aqui dentro do espaço. E aqui eu vou trabalhar os meus 3 pontos altos. Novamente, faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do espaço, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, agora eu tenho meu lequinho. Agora, eu venho aqui dentro do lequinho, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto novamente aqui dentro e faço 3 pontos altos. E assim eu vou repetir nos outros 3 lados.
Vou ficar com os 4 cantos iguais, sempre com 2 bloquinhos de pontos altos e os lequinhos nos cantos. Então, os 4 cantos serão lequinhos e esses espaços aqui serão 2 bloquinhos de pontos altos iguais a esse aqui. Vou completar a volta, chegando aqui, nós vamos finalizar esse último juntos. Estou finalizando a minha primeira carreira na cor amarela e a 4ª carreira no total do nosso quadradinho. Agora, eu venho aqui dentro do lequinho, vou trabalhar os 3 pontos altos aqui. E assim eu completo esse lequinho também. Agora, aqui para finalizar, laçada no fio. Lembrando, se você estiver fazendo com correntinhas, você vai fazer as suas correntinhas e depois fecha na primeira corrente lá em cima com um ponto baixo, tá? Laçada no fio, vem aqui na cabecinha do ponto, introduz a agulha, pego o fio que vem do rolo, faço meio ponto alto, volto aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E aqui eu já fiquei com o meu primeiro ponto alto da 2ª carreira na cor amarela. Volto aqui dentro e vou trabalhar os 3 pontos altos, ou 2 pontos altos, ficando com 3, né? Por causa daqui, o nosso primeiro ponto, que foi o ponto baixo e as correntinhas que a gente trabalhou. Faço as 2 correntinhas e vou seguir agora trabalhando dentro dos espaços, fazendo 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Agora, eu faço as 2 correntinhas, venho aqui dentro do lequinho e vou fazer leque sobre leque. Fazendo sempre os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E fica desse jeito aqui, ó. Então, completo agora a minha próxima carreira, até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu vou finalizar como eu estou fazendo desde o início, fazendo os 3 pontos altos e fazendo meio ponto em cima do primeiro ponto alto aqui. Vou fazer isso até completar as 3 cores no amarelo, que eu vou trabalhar 3 cores no branco, 3 cores no amarelo, depois 3 cores no castor. Então, eu vou continuar repetindo o mesmo passo a passo, apenas mudando de cor. Se você estiver trabalhando em apenas uma cor, basta você seguir fazendo os seus no tamanho normal. Estou finalizando a minha 3ª carreira na cor amarela. Dou uma laçada no fio, venho aqui na última corrente, vou fazer o meu meio ponto alto, a correntinha e solto o fio. Vou cortar ele, porque eu já vou trocar de cor novamente. Passo o fiozinho aqui por dentro. E agora, eu venho com a cor castor. Vou fazer o meu ponto alto falso, dando 2 voltas na agulha. Venho aqui dentro do espaço do lequinho. Vou trabalhar o meu primeiro ponto alto, tirando 2 laçadas, laçada no fio, tiro mais 2 e assim eu completei o meu ponto alto falso. Agora, eu volto aqui dentro e vou trabalhar os meus 2 pontos altos. Fiz o segundo ponto alto, com o nosso primeiro ponto alto falso, ficamos com 3. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas. Vou lá no espaço da frente e aqui eu vou trabalhar os meus 3 pontos altos, formando assim mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou no próximo espaço, faço os 3 pontos altos, completando assim mais um bloquinho. E aqui agora eu vou seguir até chegar lá no cantinho do lequinho. E assim eu vou estar com o meu primeiro lado do quadrado já pronto. Sempre fazendo 2 correntinhas e 3 pontos altos. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque a gente está fazendo a mesma repetição que estava trabalhando até agora, tá?
Prontinho, 2 correntinhas de separação. Aqui eu tenho o lequinho, venho dentro dele, vou fazer os 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Volto aqui dentro e faço meus 3 pontos altos. 2. E 3. Completei os meus 3 pontos altos e a primeira parte do meu quadrado na cor castor ficou desse jeitinho. Vou seguir a mesma sequência de passo a passo, completando toda a volta, chegando aqui no final. Vou fechar como fechamos até agora. Faço meu meio ponto alto, volto aqui dentro e começo a próxima carreira. Vou completar 3 carreiras também. Então, agora aqui eu vou passar as medidas para vocês de todos os tamanhos. Eu estou trabalhando aqui no tamanho G, tá? Que o meu tá dando 22 centímetros. Então, aqui, ó. Eu estou medindo o meu desse jeito aqui, ó, tá? É assim que eu vou medir. Então, o meu vai dar 22 centímetros. Aqui, ó. Vai dar 22 centímetros de largura, tá? Ó. 22 centímetros. Para você que está fazendo no P, você vai precisar de 16 centímetros. Perdão, no PP você vai precisar de 16 centímetros. Agora, eu vou passar para vocês as medidas para todos os tamanhos. Para você que for fazer no tamanho PP, você vai precisar de 16 centímetros, medindo assim, ó. Medindo desse jeito aqui, ó. Então, no caso, você vai precisar de 16 centímetros, assim, e assim, que aqui já tá quase dando 16, ó. Ó, aqui já deu 16 centímetros. Esses 16 centímetros meu, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. No meu ponto, já deu 16 centímetros, para você que for fazer no PP. Se você tiver o ponto mais apertado, o seu vai ficar menor. Se você tiver o ponto mais largo, o seu vai ficar maior. Então, vale a pena você ir sempre medindo com a fita métrica e ir fazendo o total de carreiras, tá? Então, para você que vai fazer no PP, são 16 centímetros, você no P é 18, para quem for fazer no M, são 20 centímetros. Eu, no caso, estou fazendo no G, vou fazer no tamanho de 22 centímetros, e você que for fazer no GG, será 24 centímetros. Então, essa é a medida para cada tamanho. O total de carreiras aí vai depender bastante de cada ponto, tá? E também do tamanho que você for fazer. Então, eu não vou falar, ah, você faz 10 carreiras no GG, porque pode ser que o seu ponto seja diferente do meu, for mais pequeno, mais apertado, 10 carreiras vai ficar pequeno. Você tem o ponto mais largo, ou dependendo do fio que você for fazer, mais grosso do que o meu, 10 carreiras vai ficar enorme. Então, vá por medida, vestuário sempre na medida, tá? Eu vou completar o meu agora, completando a minha terceira carreira, que o meu deu certinho 22 centímetros nas 3 cores, as 3 carreiras no branco, 3 no amarelo solar e 3 no castor, deu o meu certinho 22 centímetros. O seu pode ser que esteja fazendo no G, pode ser que dê maior ou menor, por causa do ponto. Estou finalizando a minha terceira carreira na cor castor. Venho aqui dentro do lequinho que eu iniciei, vou fazer os meus 3 últimos pontos altos, e assim eu vou finalizar esse lequinho aqui e a carreira. Fiz os 3 pontos altos, venho aqui na última correntinha, introduzo a agulha. Vou fazer aqui meio ponto baixo, ficando desse jeito aqui. Agora, aqui eu tenho 6 pontos, 3 do lado de cá e 3 do lado de cá. Esses 3 eu não vou trabalhar. Venho aqui em cima do primeiro, desse lado de cá, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um cordão com 40 centímetros de correntinha. Aqui nós estamos fazendo a nossa alça, tá? Para amarrar no pescoço, eu já vou fazer direto, para não precisar ficar com muito corte
e muitas emendas no nosso vestuário. Vou seguir aqui fazendo até chegar no tamanho que eu preciso, e você, se não quiser desse tamanho, você pode fazer menor também, tá? Ou, se você preferir, você pode fazer bem maior. Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha correntinha, ó, até chegar na altura, tá? Chegando na altura, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou pular 1, 2, 3 de base. Na 4ª, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 de base. Na 4ª, um ponto baixo. Agora, aqui eu vou seguir fazendo essas argolinhas aqui, ó, de 3 correntinhas com um ponto baixo até chegar aqui aonde nós começamos o nosso cordão de correntinhas. Estou finalizando a carreira, vou fazer as 3 correntinhas. Agora, aqui eu tenho o início, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, eu conto 1, 2, 3. No ponto baixo, eu teria minha correntinha para fechar, que era a 4ª correntinha. Mas eu não vou fechar aqui na corrente, tem os 3 pontos altos, ó, trabalhei no primeiro. Agora, eu venho aqui no segundo, vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no último ponto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Aqui eu tenho os meus pontos, aquela argolinha, né? Então, eu venho aqui, ó, dentro do espaço aqui, vou fazer um ponto baixo e fiquei com essas 3 perninhas aqui. Agora, eu vou fazer novamente 3 correntinhas. Oh, perdão, eu dei uma erradinha aqui. Venho aqui dentro do espaço, tá? Não é aqui no ponto baixo. Fiz as 3 correntinhas, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou na argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo. E agora, eu volto trabalhando a mesma sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo agora dentro de cada argolinha, até chegar lá no final da nosso cordão de correntinhas, né? Para finalizar a nossa carreira. Estou finalizando a minha carreira, fiz as 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer mais uma, porque eu preciso para pular 1, 2, 3 e vou vir na 4ª para fazer o meu ponto baixo. Então, para não ficar repuxado, eu vou fazer 4 correntinhas, venho aqui na 4ª, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, agora eu solto essa laçada. Soltei a laçada, eu vou cortar um pouco a sobra e vou finalizar aqui, ó. Para finalizar, eu vou dividir o fio em 2 partes. Vou fazer 2 nozinhos aqui, ó, só para não desmanchar. Ó, já posso apertar bem que nem vai repuxar. E essa sobra que ficou aqui, eu já corto ela. E assim eu finalizei. Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás aqui, onde vai ser amarrado nas costas. Para isso, eu vou fazer um ponto alto falso, dando 2 laçadas no fio. E vou vir aqui, ó, nesse lequinho, abaixo desse aqui que a gente acabou de fazer a alça para amarrar. Venho nesse aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3 bloquinhos de pontos altos. Eu vou vir aqui no terceiro e no último ponto alto aqui, ó. 1, 2, 3. Vim aqui no último ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou tirar essas duas, mais essas duas e faço uma corrente. Fiquei com um ponto alto duplo aqui. Vou laçar o fio 2 vezes, vou voltar aqui dentro do espaço e vou fazer um ponto alto duplo, 2 laçadas, volto aqui novamente, faço mais um ponto alto duplo. Fiz os 3 pontos altos duplos, agora eu vou fazer as 2 correntinhas,
Vou vir aqui no espaço da frente e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos normal, tá? Aqui não é duplo. Fiz os 3 pontos altos normal. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, eu tenho o espaço do lequinho. Aqui eu não vou fazer mais leque sobre leque. Vou vir dentro do espaço e vou trabalhar 3 meio ponto alto. Então, vem aqui, ó, pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas as laçadas. Laço o fio, volto aqui dentro, pego o fio que vem do rolo, passo nos 3. Laçada no fio, venho aqui dentro, pego o fio que vem do rolo, passo nos 3. E aqui eu fiquei com um bloquinho de meio ponto alto. Agora, eu faço as 2 correntinhas, laçada no fio, vou no espaço da frente e vou fazer os 3 pontos altos normal, sem ser duplo. Fiz o terceiro, faço as 2 correntinhas, agora eu dou uma laçada no fio, que agora aqui, ó, eu vou repetir esse aqui, tá? Aqui eu fiz este, que é o normal, aqui é o duplo, agora nós vamos trabalhar duplo. Então, dou 2 voltas, venho aqui dentro e trabalho ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas, venho aqui dentro, tiro duas e tiro as 2 últimas laçadas. Vamos fazer o nosso terceiro. Agora, aqui, ó, eu introduzo a agulha no ponto, tiro 2 laçadas, tiro as 2 e tiro as 2 últimas. E aqui ficou assim, ó, desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas para dar altura de um ponto alto e apenas uma para virar. Agora, eu dou 2 voltas no fio, viro o meu trabalho e venho aqui dentro do espaço, vou trabalhar aqui 3 pontos altos duplos. Fiz 1, 2 e 3. E aqui eu trabalhei o meu terceiro ponto alto duplo. Vou fazer as 2 correntinhas. Agora, aqui no espaço da frente, ó, eu vou fazer o ponto alto normal, tá? Não é mais duplo. Eu tô fazendo duplo apenas no primeiro bloquinho, pra dar altura boa aqui, pra ficar um pedacinho comprido, pra não ficar com essa ponta aqui, tá? Por isso que aqui eu estou fazendo ponto maior. Vou fazer as 2 correntinhas, vou no espaço da frente, faço 3 pontos altos. As 2 correntinhas, agora eu venho aqui no espaço, aqui, ó, eu comecei com 3 duplos, né? Então, vou finalizar com 3 duplos. Dei 2 voltas no fio, venho aqui dentro e vou fazer os 3 pontos altos duplos. 2 e 3. Olha só. Quando eu iniciei a carreira aqui, eu fiz 4 correntinhas, né, para dar a altura de um duplo e uma corrente para virar. Então, vou fazer uma correntinha, 2 voltas no fio, venho aqui em cima do ponto alto duplo, introduzo a agulha e vou fazer aqui um duplo para finalizar a carreira. E olha só como que ficou. Agora, depois de ter feito a minha terceira carreira, vou continuar seguindo fazendo apenas bloquinhos de 3 pontos altos, sem fazer nenhum mais em ponto alto duplo, tá? Será apenas 3 pontos altos normal, até eu completar 7 carreiras. Aqui eu tenho 3, vou fazer mais 4. Completando as minhas 7 carreiras, eu volto pra gente começar a diminuir. Completei a minha 7ª carreira. Agora, aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Antes, vou passar para vocês o tamanho, mais ou menos, que eu indico para todos os tamanhos, tá? Aqui, para o G, eu utilizei 7 carreiras para amarrar nas costas, porque vai ter a diminuição. Para você que estiver fazendo no P ou no PP, você pode fazer 3 carreiras apenas, que aí serão 2 carreiras de pontos altos duplos e 1 carreira apenas de pontos altos normal. Para você que está fazendo no M, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Para você que está fazendo no G igual a mim, faça 7 carreiras. Para você que vai fazer no GG, eu indico você fazer mais 2 carreiras.
Se você quiser mais perto, você pode fazer mais carreiras. Se você quiser mais largo atrás, né, para ficar mais a fitinha de amarrar, você diminui. Então, quanto mais você diminuir esse tamanho aqui, mais vai ficar somente o cordão de amarrar nas costas, como vocês viram nas fotos, tá? Agora, eu vou começar a diminuir. Para diminuir, eu fiz as 3 correntinhas, agora eu viro o meu trabalho. Dou uma laçada no fio. Aqui, ó, eu não vou trabalhar mais dentro desse espaço aqui, tá? Vou fazer uma correntinha ficando com 4, porque se eu fizer apenas 3, vai repuxar meu trabalho. Então, eu faço 4, venho aqui dentro do espaço e aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. Aqui eu formei o meu bloquinho, faço as 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, também faço 3 pontos altos. E aqui eu vou seguir trabalhando normalmente os meus bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Dentro de cada espaço, ó. Aqui eu fiz o meu último bloquinho. Vou fazer uma correntinha, deixa eu só arrumar meu pontinho que ele ficou feio. Faço uma correntinha aqui e venho aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto, introduzo a agulha, faço um alto. Já faço 3 correntinhas agora, viro o meu trabalho, venho aqui dentro do espaço e vou fazer 3 pontos altos. Só na primeira diminuição que eu fiz 4 correntinhas, ok? Daqui pra lá eu vou fazer apenas 3. Faço os 3 pontos altos dentro do bloquinho, 2 correntinhas, vou dentro do espaço, faço os 3 pontos. Aqui eu estou chegando já no último espaço, dou uma laçada no fio. Aqui eu vou vir na última corrente, introduzo a agulha, faço um ponto alto, 3 correntinhas, viro o meu trabalho, venho aqui dentro do espaço e vou fazer os 3 pontos altos. Viu como é fácil a nossa diminuição? Não tem segredo, né? Agora, aqui eu vou desmanchar a correntinha, tá? E vou arrumar esse pontinho também, que ele ficou muito largo. Faço os 3 pontos altos. Aqui eu tenho o último espaço, então não vou fazer bloquinho mais dentro, que a gente começou a diminuir, né, ó. Aqui eu fiz 3, aqui 2, aqui um bloquinho apenas. Dou uma laçada no fio, venho aqui dentro da última corrente, faço um ponto alto, e aqui eu fiquei com o bloquinho de 3 pontos altos apenas. Depois de feito esse bloquinho, eu vou fazer uma corrente, eu vou virar o meu trabalho. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, eu vou vir no primeiro, vou fazer um ponto baixo, e aqui agora eu vou seguir fazendo as minhas correntinhas. Essa correntinha é o cordão para amarrar nas costas. Aqui nós vamos trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos na alça para amarrar, tá? Aqui você vai seguir fazendo o seu cordão de correntinhas até chegar no seu tamanho desejado, tá? Eu vou fazer o meu aqui até dar um tamanho que eu vi que tá bom e já passo para vocês a quantidade de metragem que eu usei. Prontinho, já fiz o meu cordão, eu fiz 52 centímetros, tá? Porque eu quero fazer um laço atrás e depois dar um nozinho, então eu fiz um cordão maior. Você pode fazer menor, tá? Não precisa ser exatamente esse tamanho. Agora, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, venho na 7ª correntinha, faço o meu ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, na 4ª, eu faço o meu ponto baixo, 1, 2, 3, pulo 3 correntinhas de base, na 4ª, faço o ponto baixo. E assim eu vou seguir, ó, até chegar aqui onde eu iniciei, fazendo essas laçadinhas de correntinhas, como eu falei, a gente fez para amarrar no pescoço, e agora nós vamos repetir a mesma coisa para amarrar nas costas. Estou chegando no final. Aqui eu tenho 1, 2, 3, venho na 4ª correntinha, né, que era para ser aqui no ponto baixo, então eu não vou introduzir aqui onde eu tenho o ponto baixo, que é o meu primeiro ponto alto. Eu vou vir já no segundo ponto alto do bloquinho de 3 pontos altos. Aí, no segundo, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo.
Agora, eu faço um ponto baixíssimo para caminhar no ponto alto da frente. Prontinho. Ficou assim, e aqui eu cheguei no ponto alto da frente, no terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer a correntinha, 1, 2, 3, vou virar o meu trabalho. Aqui eu tenho a argolinha de corrente, ó, eu venho dentro dela e vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou na argola de cima, um ponto baixo. E aqui vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo. E agora, eu volto trabalhando 3 correntinhas e um ponto baixo dentro de cada argolinha que a gente trabalhou, descendo, e agora eu volto subindo. E vamos ficar assim, com 3 carreiras de correntinhas. Estou finalizando, vou fazer as minhas 3 correntinhas. Aqui eu tenho o meu último espaço de corrente, vou chegar aqui na voltinha em cima, 1, 2, 3 na quarta correntinha, faço um baixíssimo, uma corrente, alongo o fio e finalizo. Aqui, para poder fazer o acabamento, ó, eu vou trazer essa correntinha aqui pra dentro. Vou dividir ela em 2 partes, tá? Essa sobra de fio aqui. Agora, eu vou puxar apenas a metade, trago pra dentro. Agora, aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Já posso apertar desde o primeiro, como a gente fez a correntinha lá, não vai desmanchar, tá? E não vai repuxar. Aperto bem e corto a sobra. E aqui ficou finalizada o nosso cordão para amarrar atrás das costas. Assim ficou o primeiro lado. Olha só. E o outro eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, ó, já finalizei a outra parte e aqui ficamos com os 2 lados da parte já do busto prontinho, iguaizinhos, tá? Aqui eu tenho o terceiro square, que ele é um square normal, como a gente começou o nosso passo a passo fazendo apenas o square, depois que a gente foi fazer a alça, como vocês viram aqui, e fazer a lateral também do nosso cropped, né? Então, aqui, ó, o mesmo passo a passo que eu fiz nos 2 do busto, é o mesmo desse aqui. Aqui eu já estou finalizando, fiz os 3 pontos altos. Agora, eu dou uma laçada no fio, venho aqui na terceira corrente, introduzo a agulha, vou fazer aquele meio ponto alto para finalizar aqui. Vou alongar o fio e vou mostrar como que vamos fazer para unir. Para unir, vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar os 3 square e fazer assim, ó. Eles vão se encaixar desse jeitinho aqui. E aqui faremos a união. Para a união, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse e vou ficar com esse aqui, desse jeitinho. Aqui, ó, eu já deixei o fio, nem cortei, tá? Porque agora a gente vai fazer a união direto, sem precisar ficar fazendo aquele monte de emenda. Então, para unir aqui, eu vou colocar as 2 partes assim, lado a lado. Aí, aqui eu tenho, ó, a laçadinha, vou pegar ela, vou vir aqui, aonde eu tenho essa correntinha do lado desse ponto alto aqui, a gente tem essa corrente. Então, vou pegar a laçadinha de dentro apenas, ó. Vou pegar o fio, passo aqui, faço um baixíssimo. Agora, eu arrumo, porque eu quero que fique bloquinhos com bloquinhos e espaço vago com espaço vago. E agora, nós vamos começar a unir. Venho na corrente da frente, pego apenas a laçada de dentro, pego o fio, faço um baixíssimo.
vou para a próxima corrente. Aqui eu estou pegando uma corrente de cada square, tá? Ó, a corrente de dentro do square de cá e a corrente de dentro do square do lado de lá. Eu estou fazendo com agulha de crochê e fazendo baixíssimos nas duas laçadinhas de dentro, mas você pode aqui unir do jeito que você tem costume, do jeito que você acha mais fácil, tá? Não tem regras para você fazer a união do mesmo jeito que eu estou fazendo, pelo contrário, outro jeito que você for fazer também vai dar certo, tá bom? A união é só mesmo para fazer a costura das partes que a gente costurou. E aqui eu sigo, ó, pegando as duas laçadas de dentro, uma laçadinha de cada square, e puxo, faço meu baixíssimo. Aqui eu tenho as correntes, pego as duas laçadinhas de dentro de cada correntinha, faço baixíssimo, vou para as próximas duas correntes, pego a de dentro, venho, pego a outra de dentro, faço um baixíssimo. Agora eu tenho os pontos altos, vou fazer a mesma coisa nos pontos altos. Pego uma laçada de cada ponto alto, faço um baixíssimo, vou nas duas da frente, que é dos dois pontos altos, faço um baixíssimo. Agora eu tenho os dois últimos pontos altos, o que tenho no lado de cá e o do lado de cá. Pego uma laçada de cada um dos dois e faço baixíssimo. E assim vai ficando a nossa união, ó. Desse jeito aqui está ficando a minha. Como eu disse, você pode fazer do jeito que você gosta de fazer união, certo? Vou seguir aqui até eu chegar nesse lequinho aqui, ó, pra gente unir esses dois lados e vir já unindo o outro também. Aqui eu estou finalizando já a minha carreira. Aqui eu estou nos 3 pontos altos do lequinho, ó. Então, eu estou fazendo um baixíssimo em cada ponto alto. Aqui eu tenho as correntinhas, venho aqui na primeira corrente e faço o baixíssimo. E aqui ficou desse jeitinho a nossa união. Agora, aqui eu venho com a outra parte, vou colocar assim, ó. Olhando certinho para não ficar errado, tá? Sempre as duas alcinhas de amarrar para cima. Aqui, ó, nesse quadradinho de cá, eu deixei esses 3 pontos altos do lequinho livre e prendi esses 3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Esses 3 aqui vai ficar livre e eu vou prender esses 3, porque agora eu vou descer fazendo a costura. Então, aqui eu seguro agora. Coloco a agulha primeiro aqui na minha laçada. Pego o lequinho, coloco o leque com leque e seguro desse jeitinho assim o square. Aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto alto aqui, a correntinha. Vou vir aqui, ó, no ponto alto, onde eu tenho esse aqui, vou introduzir a agulha na laçada de dentro, vou pegar o fio que vem do rolo, passar aqui e vou fazer aqui o baixíssimo. Agora, aqui eu tenho a correntinha. Vou na corrente, que é o espaço aqui dentro, e vou na corrente, escapou aqui, do espaço do outro lado. Venho aqui, pego as duas laçadas das correntinhas, faço baixíssimo aqui. Agora, aqui eu tenho os 3 pontos altos, ó. Vou trabalhar ponto alto com ponto alto, ó. Pego as duas laçadas de dentro, uma laçada de cada square, faço baixíssimo. Vou no ponto alto da frente, um baixíssimo. Vou para o último ponto alto dos 3, um baixíssimo. E aqui ficou assim, ó. Ficou preso desse jeito aqui. Certo? Ó. Agora, eu vou descer fazendo o mesmo aqui que eu fiz do lado de cá, unindo até chegar aqui no final do square, para finalizar aqui a união e fazer os nossos acabamentos. Finalizando aqui, ó, a união, fiz
o meu ponto baixíssimo na última correntinha dos dois lados. Agora que eu vou fazer uma corrente e soltar essa laçada. Eu vou ajustar aqui, porque eu vou cortar o fio para fazer o acabamento agora. E olha só como que ficou, pessoal. Ó, desse jeito aqui ficou a união do nosso cropped square. Agora, para fazer o acabamento, eu vou fazer o seguinte, vou vir assim, vou vir com o fio castor e vou fazer apenas pontos baixos, fazer um nozinho inicial aqui. Aqui nós temos a alça e os 3 primeiros pontos altos, né? Aqui é onde a gente teve aqueles pontos que a gente finalizou. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no pezinho desse ponto alto aqui. Vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o ponto alto aqui, ó. Vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho esse espaço aqui do ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Tenho espaço maior aqui, vou fazer 2. Aqui onde eu tenho o último ponto alto, tem um espacinho aqui do ponto alto, vou entrar dentro dele, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho aquele espaço do ponto alto, ó, vou fazer 2. Vou no próximo, faço 2. Aqui eu não fiz, ó, um ponto baixo dentro do ponto alto, porque ele ficou bem juntinho. Então, quando ele tiver com espaço muito grande, que nem no caso ficou esse, eu faço um ponto baixo, senão não precisa. Aqui, como que ficou juntinho, ó, vou fazer 2 apenas dentro do espaço. Aqui eu tenho o ponto alto, vou fazer um ponto baixo, volto no ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com os 2. Venho aqui no espaço vago, faço 2. Então, aqui eu vou seguir desse jeito, ó. Fiz 2 pontos baixos no espaço, no ponto alto, dos 3 pontos altos, no último eu faço 2 também. E vou descer agora, completando essa carreira de pontos baixos. Sempre dentro do espaço, faço 2, no ponto alto 2, no espaço 2, até chegar aqui. Chegando aqui, ó, não vai mudar nada. Cada ponto alto desse eu vou fazer um ponto baixo e no espaço 2. E olha só como que está ficando. Aqui nós temos, aqui, lembra aqueles 3 pontos altos duplos que a gente fez? Aqui nele nós vamos fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Agora que nós temos os bloquinhos de 3 pontos altos, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, vou no segundo, um ponto baixo, no terceiro, outro ponto baixo. Agora, eu tenho o espaço das 2 correntes, faço 2 pontos baixos. Vou no bloquinho de 3 pontos altos e faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E vai ficando assim. Agora, eu vou seguir aqui até chegar onde a gente fez a união. Estou chegando aqui na união, venho aqui nos 3 pontos altos, ó, fiz um ponto baixo no primeiro, faço um ponto baixo no segundo, venho aqui no terceiro, também faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho os baixíssimos que a gente fez para unir, venho no primeiro, faço um ponto baixo. E aqui eu já tenho os pontos altos, ó. Venho aqui no ponto da frente, faço um ponto baixo. Deixa eu só segurar o fio aqui para prender ele. Venho aqui no ponto alto da frente, faço um ponto baixo. Vou no segundo, um ponto baixo. No terceiro, também faço um ponto baixo. E ficou assim, ó. Agora, daqui pra frente, eu vou seguir a mesma sequência. 2 pontos baixos dentro do espaço e um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Vou seguir fazendo desse jeito por toda a volta
Quando eu chegar aqui nessa união, repetiremos o mesmo que fizemos aqui, ó. Um ponto baixo nesse último ponto alto, que aqui nós temos 3, né? No último ponto alto, faço um baixo. Na união, faço um baixo. E tem 3 pontos altos, aí eu faço um ponto em cada ponto. E vai ficar desse jeitinho aqui. Vou completar toda a volta. Chegando aqui na parte de amarrar, repetiremos o mesmo que fizemos aqui. Aí, quando chegar aqui, ó, nesses 3 pontos altos, no último, fazemos um baixíssimo, uma corrente e vamos cortar o fio. Depois que eu finalizar aqui, eu vou vir aqui na parte de cima, onde é o decote aqui na frente. O meu aqui eu vou fazer 4 carreiras de pontos baixos. Aqui também vai ser bem fácil, deixa eu até já explicar pra vocês, ó. Eu vou fazer aqui desse jeitinho. Eu vou querer que aqui fique um pouquinho mais fechado o meu decote, né? Então, por esse motivo, eu vou fazer um ponto baixo aqui no terceiro ponto. Eu vou descer fazendo os meus baixos do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no barrado. Vou descer fazendo os pontos baixos. Chegando aqui, eu sempre vou dar um jeito de ir fechando aqui, tá? Pra ficar com o decote um pouquinho menor. Prontinho, finalizei todo o acabamento aqui no ponto baixo. Agora, vamos trabalhar aqui como eu expliquei pra vocês. Pra fazer aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma sobra aqui pra finalizar depois. Vou vir aqui aonde eu fiz a alcinha pra amarrar, vou introduzir a agulha no ponto alto aqui, temos o lequinho, 1, 2, 3 pontos. Vou vir aqui no primeiro ponto, pego o fio que vem do rolo sem fazer correntinha. E aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu já ajusto esse fio e vou descer escondendo ele já, tá? Venho no ponto alto da frente, faço um ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu venho nas correntinhas, vou fazer aqui 2 pontos baixos. Tem os pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Vou nas correntinhas, faço 2 pontos baixos, solto esse fio já, que já prendeu bastante. Tem os pontos altos, vou em cada ponto, faço um ponto baixo. Venho dentro do espaço, faço 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir agora, até chegar onde eu fiz a união. Serão sempre um ponto alto, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. E chegando no espaço da corrente, serão 2 pontos baixos, tá? Ó. Já estou quase chegando aqui, aonde eu fiz a união. Já vou fazer tudo junto aqui já e mostrar pra vocês. Vou até adiantar um pouquinho. Dar uma aceleradinha aqui. Pra mostrar pra vocês como que a gente já vai fazer a união aonde a gente fez, os pontos baixos onde a gente fez a união. Ó, aqui faremos o seguinte. Desci fazendo os meus pontos baixos. Aqui temos onde a gente fez a união. Aqui eu tenho 3 pontos altos e aqui subindo 3 pontos altos. Venho aqui no terceiro ponto alto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. E aqui nós temos onde a gente fez a união. Eu não vou fazer ponto baixo aqui dentro. Eu vou pular aqui e venho aqui, ó, nesses 3 pontos altos. Eu venho direto nos 3, introduzo a agulha no primeiro e já faço um baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. Vou no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o espaço, vou trabalhar 2 pontos baixos. E aqui, ó, fechou um pouquinho a parte do decote aqui. Se você quiser que o decote fique bem aberto, que nem aqui eu pulei onde eu fiz a união, você pode entrar dentro do ponto baixo e fazer um ponto baixo também, tá? Só que aí ele vai ficar aberto, tá bom? Como eu quero que o meu fique mais ajustado, então foi onde eu passei direto aqui e trabalhei somente nos pontos altos. Vou seguir agora até chegar aqui no final,
trabalhando sempre 2 pontos baixos dentro de cada espaço e um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Estou finalizando a minha carreira, venho aqui no meu terceiro ponto alto, faço ponto baixo. Aqui eu introduzo a agulha dentro do ponto da correntinha aqui, que é o ponto baixo que eu fiz a alça para amarrar, vou fazer um baixíssimo e vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, venho aqui no ponto baixo da frente, vou fazer um ponto baixo, vou para o próximo, outro ponto baixo, e agora eu volto trabalhando um ponto baixo em cada ponto baixo. Vou seguir até chegar lá na união novamente e lá eu vou mostrar como que eu vou fazer. Aqui na união, vou fazer o seguinte, ó. Venho no ponto baixo da frente, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, já tenho o ponto baixo do outro lado. Então, eu venho nele e já faço um ponto baixo. E aqui eu vou seguir aquela sequência de um ponto baixo em cada ponto baixo. As outras duas carreiras, vou repetir a mesma coisa, tá? Quando chegar aqui onde a gente fez a união das duas peças, será um ponto baixo nesse ponto baixo e um nesse, tá? Aqui no meio, entre os dois, a gente não faz. Faz nos dois lados de fora e deixa o meinho sem, senão a gente começa a aumentar, tá? Vou seguir novamente trabalhando até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou fazer o baixíssimo, como vocês viram que eu fiz lá no finalzinho, né, do outro lado. No último ponto baixo aqui, eu vou fazer um baixo e aonde eu fiz o primeiro ponto baixo da alça, faço um baixíssimo e volto repetindo. E assim eu vou fazer por 4 vezes. Vai ser essa mesma repetição de ida e volta, tá? Sempre finalizando com baixíssimo e voltando fazendo baixo. Então, terminando aqui, eu vou voltar com o meu cropped já pronto, né? E aqui o decote já vai estar um pouquinho mais fechado. Lembrando, se você quiser o decote bem aberto, basta fazer apenas uma carreira de pontos baixos, não precisa fazer a mesma quantidade da minha, tá certo? Voltando, eu vou voltar com fotos já mostrando pra vocês ele pronto, porque aqui ele só falta eu finalizar essa carreira agora, essas duas carreiras de pontos baixos. Fora isso, o nosso cropped, ó, já vai estar pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele ficou, que aí eu vou mostrar ele já no corpo, certo? Aqui eu fiz um lacinho, tá? Aqui na parte de cima também, você pode fazer um nozinho, pode fazer um lacinho. Por isso que eu falei que o tamanho aqui fica à sua vontade, você pode fazer menor, maior, ó. Pra fazer um lacinho ou apenas fazer um nó, tá? E aqui o lado avesso. Olha só como que ele ficou. Olha que lindo que ficou. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.